Entre os diversos fatores que determinam o sucesso de um vilão, sua visão de mundo e motivação estão entre os mais importantes. No caso de Aizen Sosuke, de Bleach, essas duas características não apenas moldam a sua essência, mas também são fundamentais para entender seus conflitos e os motivos que o transformaram em um dos maiores vilões dos animes e mangás. Um personagem tão profundamente consciente de seu próprio meio que em determinadas situações parece transcender os limites da própria obra, refletindo sobre seus conceitos e até mesmo se comunicando conosco. Mas calma que isso já vai fazer sentido. No vídeo de hoje, em vez de focar nos poderes e habilidades do Aizen, eu gostaria de explorar um lado mais íntimo do personagem. O Aizen solitário, o Aizen cientista, aquele que sente medo e verdadeiro desespero por estar acima de todos os outros. Não é nada fácil abordar a parte psicológica do Aizen, já que o Kubo costuma deixar muitos detalhes implícitos. Porém, com algumas revelações recentes em mídias paralelas da franquia, nós conseguimos entender melhor e até teorizar o que realmente se passa na mente de um dos personagens mais complexos de Bleach. Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like, se possível, e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Só lembrando que este vídeo terá spoilers tanto do mangá quanto do jogo mais recente da franquia, o Rebirth of Souls. Por isso, fiquem ligados, beleza? Então, vamos lá! Finalmente chegou o momento de trazer o meu vídeo sobre o Aizen. Pra quem não sabe, esse é um evento canônico de todo o canal que fala de Bleach, né? Que é comentar sobre o vilão mais icônico da obra. Aizen Sosuke não é apenas um personagem importante dentro de Bleach, mas também uma figura bastante reconhecida na comunidade shonen. Muito lembrado pelo seu poder absoluto, técnicas de ilusão e planejamento perfeito. Mas será que é só isso? Quem acompanha Bleach sabe que além do seu carisma gigantesco, o Aizen também apresenta muitas nuances na sua personalidade que nem todo mundo consegue sacar de primeira. Na verdade, as questões internas do personagem raramente são abordadas e esse aspecto acaba se reservando a pequenas passagens, apenas para o público ter uma noção sobre as questões morais que envolvem o vilão mais importante da obra. Eu pessoalmente acredito que o Kubo fez um trabalho excepcional em mostrar apenas o necessário sobre o Aizen. Muita gente traz a crítica dizendo que ele seria um vilão incompleto por não apresentar um passado, aquele motivador que levou a virada de chave do personagem. Mas eu acredito que é justamente isso que torna o Aizen ainda mais especial. Claro que a Soul Society tem as suas falhas, as suas injustiças, então só com esses elementos a gente consegue entender os motivos que influenciaram as ações do Aizen. O próprio Kubo já falou que não é muito fã dessa abordagem de apresentar o passado, então se ele não mudar de ideia no futuro, é provável que nesse tema a gente não tenha tantas novidades. Porém, muito ainda pode ser trabalhado na questão psicológica do personagem, um aspecto que recebeu um detalhe especial logo depois da luta contra o Ichigo. No capítulo 422 do mangá, o Ichigo reflete sobre a solidão que ele sentiu ao trocar golpes com o Aizen. E aqui ele cita duas coisas bem importantes. A primeira é um questionamento sobre se a Hogyoku realmente rejeitou o Aizen. A segunda é se todo esse tempo ele não estaria buscando por alguém capaz de enxergar as coisas através da sua perspectiva. Essa última ideia se relaciona diretamente com os próprios experimentos do Aizen. Como um cientista, ele sempre buscou não apenas transcender a barreira entre Shinigamis e Hollows, mas principalmente encontrar uma forma de existência capaz de compreender toda a extensão do seu poder. E de certo modo, o Aizen alcançou esse feito. Ichigo Kurosaki é o experimento de maior sucesso do Aizen, um elemento X que até então não estava nos planos. E apesar de sempre aparecer com uma postura muito lógica e fria, um dos poucos momentos na obra onde vemos as emoções tomarem conta do Aizen é quando ele nota a Masaki entrando na luta contra o White para salvar o Isshin, um evento que mais tarde levaria ao próprio nascimento do Ichigo. O olhar de excitação e o desejo de saber o que vai acontecer em seguida é um detalhe muito marcante desse lado cientista do Aizen. A
aquele que fica ansioso pelas possibilidades, mesmo quando a situação sai do controle. O fato do Ichigo trazer a ideia de que o Aizen estaria buscando por alguém mais poderoso levanta a possibilidade que os experimentos eram apenas um meio dele suprir uma necessidade pessoal de isolamento. E aí vem a questão: o Aizen se cercou de indivíduos poderosos como os espadas, manipulou todos os combates do Ichigo para que ele ficasse cada vez mais forte. Ainda assim, ele fez questão de eliminar pessoalmente a Haribel e desprezar a evolução do Ichigo quando os dois se enfrentaram. O que o Aizen quer, afinal? Além do seu ego, essas atitudes demonstram que ele constantemente busca por alguém à sua altura, uma figura que compartilhe das suas filosofias e que ele possa considerar um igual. Quando essas expectativas não são atendidas, ele simplesmente descarta e começa de novo. Na visão de um cientista, o Aizen se frustra com seus experimentos e todo o trabalho realizado. Depois de percorrer um longo caminho, ele ainda não encontrou ninguém que alcançasse o seu patamar. E é aí que nascem os sentimentos de solidão e desespero. Aizen Sosuke é um personagem isolado pelo seu próprio poder, uma figura com um potencial tão imenso que vê todos ao seu redor como inferiores. Em vez de usar essa força e sabedoria para proteger e guiar os mais fracos, ele prefere adotar completamente a evolução e se tornar aquele que ditará as regras. Ora, se eu tenho poder suficiente para mudar toda essa realidade corrupta imposta pela Soul Society, por que não fazê-lo? Se eu tenho um potencial tão grande, por que não desafiar a ordem e moldar o mundo como eu acho que deve ser? Os mais fracos são incapazes de acompanhar e entender a jornada do Aizen. Por isso ele precisa trilhar esse caminho sozinho, carregando o fardo de se tornar um deus e derrubando a ordem vigente. Aizen não é uma figura conformista como os outros Shinigamis. Ele é um agente da mudança, alguém que se recusa a permanecer na zona de conforto e toma a atitude necessária. Esse aspecto é refletido em seu poema no volume 12, onde ele destaca a beleza da flor no precipício e o medo de dar um passo adiante. Quando o Aizen fala sobre ir além do precipício, ele faz uma referência à coragem da flor de continuar crescendo em direção ao céu. Esse conceito se relaciona diretamente com ele próprio, que busca ascender e reunir coragem suficiente para dar o próximo passo. Medo, coragem, eu já vi isso em algum lugar. Sim, no último capítulo de Bleach, onde em seu discurso final, o Aizen comenta sobre o mundo sem medo que o Yhwach queria criar e menciona a coragem como um fator determinante para o sucesso. Um mundo sem medo é um mundo sem coragem e é através dela que seguimos em frente. O interessante aqui é que nesse momento o Aizen não está apenas refletindo sobre si mesmo, mas também sobre os conceitos centrais da obra de Bleach. Antes eu imaginava que esse trecho era apenas um simples monólogo, mas essas palavras também são direcionadas aos próprios leitores. Eu tive uma certeza maior sobre isso depois de acompanhar a história secreta do Aizen no Rebirth of Souls, o jogo de luta mais recente da franquia. Nele, o Aizen quebra a quarta parede e fala diretamente com o jogador. A única forma de desbloquear essa cena é completando as histórias secretas de todos os outros personagens. Então, nesse contexto, podemos até interpretar que esse diálogo funciona como uma espécie de recompensa para os jogadores que chegaram tão longe. Porém, o mais interessante é que esse discurso revela detalhes curiosos sobre a sua luta com o Ichigo e se alinha perfeitamente com as ideias de medo e coragem que ele já havia apresentado no mangá. Nessa conversa, o Aizen finalmente revela o motivo da sua derrota para o Ichigo, e não foi pela falta de poder, nem pela rejeição da Hogyoku, como o Ichigo até cita no mangá, e sim pela sua determinação de seguir em frente, essa que foi responsável pela sua própria evolução e capacidade de superar todos os obstáculos. Nada disso seria possível sem a coragem, mas aqui no jogo a cena fecha antes do Aizen dizer a palavra. Um outro momento muito importante da história secreta é quando o Aizen finaliza a Haribel, e aqui temos um diálogo íntimo e bastante revelador do personagem, onde ele fala: この程度か。私の隣に立てる者などやはり存在しなかった。死神にもアランカルにも。ああ、そうだ。この感情。これは絶望だ。しかし絶望はまた人生の糧でもある。
Essa ideia do desespero reforça ainda mais a fala do Ichigo no mangá, onde ele acredita que talvez o Aizen quisesse perder os seus poderes, para que assim ele finalmente pudesse se igualar aos outros Shinigamis. Ah, Matheus, mas isso daí é algo exclusivo do jogo, não dá para considerar como canônico. Realmente, não dá para sair afirmando que todo o conteúdo fora do mangá é oficial. Mas uma coisa é ter eventos isolados que não afetam diretamente a história principal. Outra bem diferente é quando nós tratamos da personalidade de alguns personagens. Considerando que o Kubo é um autor que costuma se envolver com projetos além do mangá, como as novels escritas pelo Narita, peças de teatro e até jogo de DS, eu acho muito difícil que essa ideia do Aizen tenha sido concebida apenas pela equipe do jogo. Pô, muita coisa sobre o lore de Bleach a gente só descobre nas perguntas e respostas do Club Outside. Informações essas que são oficiais, mas não foram apresentadas no mangá. Então o caso de Bleach é especial e ter um diálogo que ajuda a compreender melhor as motivações de um personagem como o Aizen é algo bem relevante. Toda essa evolução da percepção do Aizen culmina em seu próprio sacrifício para que o Ichigo tivesse a chance de lançar um Getsuga Tenshou a queima-roupa que oblitera o Yurabara. Nessa mesma linha, a gente até poderia dizer que o Aizen passou por um processo de redenção, mas o personagem é tão complexo que é difícil dizer se ele pode se tornar uma figura genuinamente boa. Mas eu gosto da ideia dele permanecer como essa figura sábia com uma consciência que quase transcende o mangá. Pra mim, ele meio que virou o Keeper de Bleach, sabe? O Kubo, sem dúvidas, fez um trabalho magistral com o Aizen, e reunindo todas as características de um vilão, ele com certeza está entre os maiores do meio shonen. O personagem te convida a refletir sobre solidão, medo, desespero e até os limites da evolução, assim superando a narrativa e se tornando uma metáfora para os nossos próprios dilemas e escolhas.